Existe um código mais antigo que o aço, forjado não no fogo da forja, mas no fogo do espírito humano, testado não apenas em batalha, mas em cada respiração, cada escolha, cada momento em que ninguém está olhando. Bushido, o caminho. Não uma lista de regras, não um manual de combate, mas 8 virtudes sagradas. 8 pilares que transformam homens comuns em lendas, cujos nomes jamais se apagam. Retidão, coragem, compaixão, respeito, honestidade, honra, lealdade, autocontrole. Essas não são qualidades que se aprendem, são qualidades que se conquistam através do fogo, do fracasso, através da escolha diária de permanecer de pé, quando tudo clama para desmoronar. No Japão feudal, durante a era dos samurais, essas 8 virtudes não eram enfeites, eram a diferença entre um guerreiro e um andarilho, entre um homem que podia ser quebrado e um que não podia. Esta é a história de Dai, um jovem samurai que herdou a espada de seu pai, mas não sua alma. Quem possuía todas as vantagens, mas descobriu que não tinha nada que importasse, e as 8 provações que o forjariam em algo inquebrável, ou o destruiriam completamente. Porque o Bushido não negocia, não se curva, não faz concessões. Ou você incorpora o código, ou revela que nunca o compreendeu de verdade. Capítulo 1. O Samurai, com a espada oca, província de Meiji, outono de 167. Dai, do clã Teada. 19 verões vitorioso no pátio de treinamento. 17 vitórias consecutivas. Desses 7 oponentes derrotados. Nenhuma derrota em 3 meses. Sua técnica era impecável. Sua velocidade inegável. Sua forma perfeita. Os outros samurais no dojo de seu pai sussurravam que ele poderia se tornar tão lendário quanto seu pai. Taeda Masaru, o herói que morreu defendendo o castelo de Segara, 7 anos atrás. Mas Dai sabia a verdade que eles não sabiam. Ele estava vazio. Cada vitória parecia oca. Cada elogio soava falso. Cada momento a sós com seus pensamentos revelava um vazio gritante, onde deveria estar a honra de seu pai. Naquela noite após o treino, o tio de Dai, Lord Taeda Hiroshi, agora chefe do clã, o convocou. Sobrinho, sua habilidade cresce a cada dia. Seu pai estaria orgulhoso. Obrigado, tio, mas há algo que preciso lhe dizer. Amanhã, um Ronin chegará. Ele era o amigo mais próximo de seu pai. Ele pede permissão para testá-lo. Me testar. Derrotei todos nesta província, não em combate, mas em algo mais profundo. Supayo fez prometer, antes de morrer em Seigajara, que garantiria que você aprendesse o que não pode ser ensinado através de técnicas de espada. O que isso significa? Você entenderá amanhã ou não. De qualquer forma, seu caminho se revelará. Capítulo 2. A primeira virtude. Nossa retidão. O teste começa. Amanhecer, uma figura esperava no pátio. Velho, talvez 60 anos, rosto marcado pelo tempo, olhos como águas profundas, roupas gastas, mas impecavelmente conservadas. Você é Dai. Eu sou. E você é. Eu sou Kenshin, o juramento de seu pai, irmão. Eu observei seu treino ontem. 17 vitórias impressionante. Obrigado, mas é vazio. Você derrota seus oponentes, mas não a si mesmo. E por isso que estou aqui. Kenshin colocou uma pequena bolsa no chão. Dentro dela, há ouro suficiente para viver confortavelmente por 3 anos. Pertence a um mercador que prejudicou seu clã. Ele enganou seu tio em um negócio. Aproveitou-se da dor da sua família após a morte do seu pai. Seu tio quer vingança, mas não pode agir sem desonrar sua posição. Ele me pediu para entregar este presente a você. O ouro é seu. O mercador jamais saberá. Justiça feita, honra do clã restaurada. Dai estendeu a mão para pegar a bolsa, mas Kenshin continuou. A outra verdade. O mercador não trapaceou. Intentionalmente, ele cometeu um erro honesto de cálculo. É um bom homem com uma família grande. Este ouro representa suas economias de uma vida inteira. Pegá-lo o arruinaria. A mão de Dai parou. Então a questão é: o que é certo?
Honra do clã ou a justiça individual? Os desejos do seu tio ou a inocência do mercador? Este é o primeiro teste, a primeira virtude do Bushido, a retidão. A força para fazer o que é certo independentemente da conveniência, do custo pessoal, independentemente do que os outros esperam. Dai encarou a sacola. Seu tio esperava que ele a pegasse. A honra de seu clã exigia isso. Recusar seria visto como fraqueza, talvez até traição. Mas o mercador era inocente. Seu pai enfrentou essa mesma escolha uma vez, disse Kenshin. Um senhor corrupto ordenou que ele executasse um camponês inocente para manter a ordem. Seu pai se recusou. Isso lhe custou prestígio, quase lhe custou a posição. Mas ele escolheu o Bushido em vez da conveniência. Qual é a sua escolha? A mão de Dai tremia. Cada parte dele queria agradar seu tio, evitar conflitos, seguir o caminho mais fácil. Mas a voz de seu pai ecoava em sua memória. A força de um samurai não está em sua espada, está em sua capacidade de escolher o certo, mesmo que difícil. Em vez do errado, mesmo que fácil, Dai empurrou a sacola de volta para Kenshin. Devolva menos ao mercador. Diga ao meu tio que descobri o erro. A honra do clã não se constrói sobre a injustiça. O rosto de Kenshin permaneceu neutro, mas algo mudou em seus olhos. A primeira virtude desperta. Restam 7. Capítulo 3. A segunda virtude. Você. Coragem. O teste do medo. 3 dias depois, Kenshin levou Dai até a beira de um penhasco com vista para um desfiladeiro. Abaixo, a água branca batia contra as rochas a centenas de metros de profundidade. Seu pai me disse que você nunca enfrentou perigo real. Todos os seus duelos foram em um campo de treinamento seguro. Espadas de madeira. Regras. Supervisão. Eu treinei para o combate real. Treinamento não é experiência. Esta é a segunda virtude. Sua coragem. Não a ausência de medo, mas a ação, apesar dele. Kenshin entregou uma corda a Dai. Esta corda é velha. Pode ser que aguente seu peso. Pode ser que não. Desça até aquela saliência. Ele apontou para um afloramento a 9 metros de profundidade. Recupere a pedra marcadora ali e suba de volta. Por quê? Porque seu pai fez este mesmo teste quando você tinha a sua idade. Porque a coragem não pode ser praticada em segurança. Porque você precisa saber se o seu treinamento é real ou apenas uma performance. Dai olhou para baixo. Seu coração disparou. Suas palmas. Suaram cada instinto. Gritava: isso é loucura. Isso pode te matar. Isso não é necessário. Isai recusar. Você prova que tem habilidade, mas não coragem. Você pode derrotar oponentes em ambientes controlados, mas não pode enfrentar o desconhecido. Isso não é Bushido, isso é Chitro. Dai amarrou a corda na cintura. Suas mãos tremiam. O medo não é seu inimigo, disse Kenshin. A paralisia é um medo que te diz que o perigo é real. A coragem te diz para seguir em frente mesmo assim. Dai deu um passo para a beira. A corda mal aguentou. Rangeva a cada movimento. O vento uivava. As rochas abaixo esperavam. 9 metros abaixo. Cada músculo gritava. Cada respiração era uma prece. Ele alcançou a borda, agarrou a pedra marcadora e começou a subir de volta. Na metade do caminho, a corda se desfiou. Ele ouviu um fio arrebentar. O medo explodiu. Seu corpo queria congelar, mas a voz de Kenshin o interrompeu. Vaka avançando através do medo, não esperando que ele passe. Dai escalou mais rápido, as mãos sangrando, os braços queimando, a corda se desfiando a cada puxão. Ele chegou ao topo, desabou, tremendo, vivo. Kenshin, Ajal Husei, Eo Lado, Dili. Agora você sabe que coragem não é se sentir corajoso. É agir quando seu corpo grita para parar. A segunda virtude, desperta. Restam 6. Capítulo 4. A terceira virtude. Jin, compaixão. O teste de força segunda semana. A vila fervilhava de fofocas. Um grupo de bandidos havia sido capturado,
roubando arroz do celeiro. A pena era a execução pública. Amanhã, ao amanhecer, Kenshin levou Dai à prisão naquela noite. Olhe para Els, 3 homens, sujos, famintos. Um deles não devia ter mais de 16 anos. Roubaram arroz suficiente para alimentar suas famílias por um mês. Kenshin disse: a lei é clara. Roubo significa morte. A justiça exige execução. Então, por que estamos aqui? Porque a lei nem sempre é justiça. Esta é a terceira virtude. A compaixão Jin, a força para enxergar além das regras e perceber o sofrimento humano. Seu pai enfrentou uma situação semelhante. Samurai havia se desonrado em batalha. O se exigia o seppuku, o suicídio ritual. Mas seu pai investigou e descobriu que o homem fora forçado a recuar para salvar soldados feridos, não por covardia, mas por compaixão. Seu pai defendeu a misericórdia. Era impopular. Outros samurais o chamavam de fraco, mas ele entendia. A verdadeira força protege, não apenas pune. Dai olhou para o bandido mais jovem, pouco mais que um menino, com os olhos cheios de terror. Que posso fazer? A lei não me cabe mudar, mas sua voz tem peso. Seu tio o respeita. Você poderia falar por misericórdia, argumentar pelo banimento em vez da execução. Isso arrisca sua reputação. Outros samurais verão isso como fraqueza, mas seguir uma lei injusta é força ou ter a coragem de desafiá-la. Dai passou aquela noite acordado, debatendo-se com a escolha. Ao amanhecer, enquanto as execuções eram para começar, Dai deu um passo à frente diante dos aldeões reunidos. Lord Teada, tio, peço permissão para falar. A multidão murmurou. Seu tio franziu a testa. Fale. Esses homens infringiram a lei, mas a lei não levou em consideração a fome, a colheita perdida. O fato de que crianças estavam passando fome. Não justifico o roubo, mas pergunto: a morte é justiça ou vingança? Proponho o banimento. Que deixe nossa província. Que sobrevivam. Que a misericórdia mostre que somos fortes o suficiente para nos curvar, sem quebrar. Silêncio. Os outros samurais o olharam com desprezo. Fraqueza, fragilidade, desonra. Seu tio permaneceu em silêncio por um longo momento. Não disse nada. Então, o rapaz falou com sabedoria, além de sua idade. O banimento está concedido. Enquanto os bandidos eram levados vivos, o mais jovem olhou para Dai e curvou-se profundamente, sem palavras, apenas gratidão. Kenshin apareceu ao lado de Dai. Compaixão não é fraqueza. É força suficiente para demonstrar misericórdia. A terceira virtude desperta. Restam 5. Virtudes 4 a 6. Aproval de caráter. A quarta virtude. Respeito. No segundo mês, Kenshin trouxe um camponês ao dojo, velho, curtido pelo tempo, com cheiro de terra e suor. Este homem deseja aprender uma técnica de espada. Você o ensinará. Os outros samurais riram. Um camponês aprendendo a usar a espada. Absurdo. Desrespeitoso com toda a sua classe. Mas Dai se lembrou das palavras de seu pai. Respect now. Concedido pela posição. É conquistado pela existência. Toda pessoa merece dignidade. Dai curvou-se diante do camponês tão profundamente quanto se curvaria diante de um senhor. Eu o ensinarei. O samurai sussurrou. Ele demonstra respeito a um camponês. Perdeu a cabeça, mas Dai ensinou ao velho uma técnica defensiva simples. Patientman, respeitosamente, com o mesmo cuidado que demonstraria a um nobre. Quando a lição terminou, o camponês curvou-se profundamente. Você tem o coração de seu pai, jovem senhor. Kenshin ri. Respeito. Trata a todos os seres com dignidade, mantendo sua própria integridade. Não porque eles mereçam por sua posição, mas porque seu caráter exige isso. A quarta virtude desperta. A quinta virtude. Makoto. Honestidade. Semana 9. Lord Taeda perguntou a Dai sobre a prontidão militar do clã. A verdade. Eles estavam despreparados. O treinamento havia se tornado negligente. Equipamentos velhos, estratégia ultrapassada.
Mas dizer isso envergonharia seu tio, implicaria em má liderança, prejudicaria os relacionamentos, Kenshin observou, aguardando. Dai respirou fundo. Tio, preciso falar a verdade, mesmo que isso o desagrade. Nossa prontidão é insuficiente. Nos tornamos complacentes em tempos de paz. Se a guerra chegasse amanhã, teríamos dificuldades. O silêncio tomou conta da sala. O rosto de seu tio escureceu. Depois suavizou. Você tem a coragem de seu pai para falar verdades incômodas. Melhor ouvi-las agora do que descobri-las em batalha. Abordaremos isso. Kenshin mais tarde. Makoto. Honestidade. Falar a verdade, mesmo quando mentir-lhe, seria mais útil. Sua reputação poderia ter sido protegida por uma mentira agradável. Mas o Bushido exige a verdade, independentemente do custo. A quinta virtude, desperta. A sexta virtude, mueu, honra. Quarto mês. Um samurai rival insultou Dai publicamente chamando-o de amigo dos camponeses e guerreiro fraco. Todos esperavam que Dai o desafiasse para um duelo. Duelou. Para restaurar a honra através do combate. Mas Dai havia aprendido que a verdadeira honra não pode ser dada ou tirada pelas palavras de outros. Ele olhou para o rival e curvou-se levemente. Suas palavras revelam seu caráter, não o meu. Não preciso responder. O rival ficou furioso. Você recusa meu desafio. Covarde. Não. Eu simplesmente me recuso a deixar que sua opinião sobre mim determine minhas ações. Minha honra é definida pelo meu código, não pelas suas palavras. Ele se afastou. A multidão cochichou. Alguns chamaram isso de covardia. Outros de sabedoria. Kenshin Meona. Viver segundo um código interno, que não pode ser abalado por opiniões externas. A verdadeira honra não é defendida em duelos. Ela é mantida em escolhas diárias. A sexta virtude, desperta. Duas permanecem. Capítulo 6. A sétima virtude, Shooi, lealdade. O teste final. Sexto mês. A crise se abateu. Lord Tedidada foi acusado de traição pelo Shogun. Falsas acusações. Manobras políticas de rivais. Mas a acusação significava a morte para todo o clã se não fosse respondida adequadamente. Cada samurai do clã enfrentou uma escolha: permanecer leal e arriscar a execução, ou abandonar o clã e sobreviver. Ao longo de 3 dias, 17 samurais partiram silenciosamente, alegando obrigações familiares ou problemas de saúde, fugindo sob um manto de desculpas. Daius observou partir. Kenshin observou Dai. Seu tio provavelmente será executado. O.C.L. Kara, você poderia partir agora. Ninguém culparia um jovem de 19 anos por escolher a sobrevivência em vez de uma lealdade condenada. Você vai embora? Não, fiz um juramento ao seu pai. Permanecerei até que a morte me liberte desse juramento. Então, também, permanecerei. Mesmo que isso lhe custe a vida, especialmente porque pode custar a minha, é quando a lealdade mais importa, quando custa tudo. Os olhos de Kenshin mostraram algo raro: orgulho. Esta é a lealdade Shuji. Não a lealdade ao lado dos vencedores, mas a firmeza em cumprir sua palavra, independentemente das consequências. Seu pai morreu em busca de Gajara, mantendo sua lealdade quando poderia ter fugido. Você carrega o espírito dele. Sua voz se aprofundou, transcendendo o momento. Ao longo da história, este momento testa os guerreiros. Quando o preço da honra se torna a própria morte. Quando a lealdade exige sacrifício. Quando permanecer de pé significa perder tudo, na presença e propósito. Ensinamos o que acontece aqui, neste exato momento decisivo. Não no conforto, mas no fogo. Quando manter seu código significa perder a vida. Para aqueles que enfrentam escolhas impossíveis, onde honra e sobrevivência entram em conflito, trilhem este caminho conosco. Porque o caminho do guerreiro não promete que você sobreviverá. Ele promete que você permanecerá de pé até o fim. Junte-se a nós. Inscreva-se neste caminho ancestral, porque neste momento você descobrirá o que realmente é. As palavras se assentaram como neve sobre a pedra. As acusações foram eventualmente comprovadas como falsas.
Lord Tiada foi exonerado. Mas aqueles que fugiram, seus nomes foram apagados da história. Enquanto Dai e os 5 samurais que permaneceram, sua lealdade foi lembrada por gerações. A 7ª virtude está completa. Resta uma, a mais difícil de todas. Capítulo 7. A 8ª virtude. G. Diz. Autocontrole. O teste final. 7º mês. Tudo se encaixou. O samurai rival que havia insultado, Dai retornou. Desta vez, ele não apenas insultou, ele atacou. Desafiou Dai para um duelo formal. Até a morte, Dai tinha todo o direito de aceitar. Sua habilidade era superior. A vitória era certa. Sua honra seria restaurada aos olhos daqueles que duvidaram dele. Mas Kenshin fez uma pergunta. O que a aceitação prova? Que eu não sou um covarde para quem pessoas insignificantes me intimidam, nem para mim mesmo, que conheço a verdade. Você passou 7 meses, aprendendo 7 virtudes. Agora, a 8ª, a virtude final, testa se você realmente as integrou, ou apenas as praticou. Autocontrole. Domínio sobre o único inimigo que realmente importa. Você mesmo, seu ego, sua necessidade de validação, seu desejo de provar seu valor para pessoas cujas opiniões não têm peso. Seu rival quer que você lute porque sabe que pode te fazer reagir. Ele não consegue controlar o próprio ego. Então busca controlar o seu. Se você aceitar o desafio, ele vence porque prova que você ainda é escravo das provocações alheias. Mas se você recusar, não por medo, mas por domínio, você demonstra a mais alta forma de força. A força para não precisar demonstrar força. Dai encarou seu rival diante do dojo reunido. Eu recuso seu desafio. Covarde. Não. Eu simplesmente me recuso a ser controlado pela sua necessidade de validação. Você quer lutar porque precisa provar algo. Eu não tenho nada a provar. Meu código está completo, com ou sem a sua aprovação. 7 virtudes despertaram em mim: retidão, coragem, compaixão, respeito, honestidade, honra, lealdade, e agora, a 8ª, e última, autocontrole, e o me controlo. Portanto, controlo tudo o que importa. Ele se virou e foi embora. O rival gritou. Insultos, a multidão sussurrou. Mas Dai sentiu algo profundo. Liberdade completa das opiniões alheias. Kenshin estava ao seu lado. O treinamento do seu pai está completo. As 8 virtudes do Bushido vivem em você agora, não como conceitos, como ossos, como respiração, como alicerce inabalável. Capítulo 8. 6 meses depois, o Seigo vive. Primavera de 168 Dai, agora com 20 anos, havia se transformado, não na aparência, não na habilidade, mas na presença. Ele se movia de forma diferente, falava de forma diferente, existia de forma diferente. As 8 virtudes não eram mais coisas que ele praticava, eram coisas que ele era. Ao se deparar com a corrupção, o de se ativava automaticamente. Faça o que é certo. Ao confrontar perigo, você respondeu sem hesitar, superou o medo. O sofrimento, Jin guiou suas ações. A força protege. Ao encontrar alguém, Rei moldou seu comportamento. Todos merecem dignidade. Quando questionado, Makoto controlou sua língua, falando apenas a verdade. Quando insultado, Maio permanece inabalável. A honra é interna. Quando outros fugiram, Shujiu manteve de pé. Lealdade até a morte. Quando provocado, Jazz impediu a reação. Domine a si mesmo primeiro. Este era o Bushido. Não regras memorizadas. Identidade forjada. Capítulo 9. O aluno se torna mestre. 1 ano após o início do treinamento, um jovem samurai, talvez com 17 anos, aproximou-se de Dai no pátio de treinamento. Ouvi dizer que você treinou com Kenshin e que ele lhe ensinou o código. Ele me guiou. Aprendi trilhando o caminho. Você pode me ensinar? Dai olhou para o garoto. Viu a si mesmo 1 ano atrás. Habilidoso, mas vazio. Perfeito na forma, mas oco no espírito. O C-código não pode ser ensinado, apenas descoberto através de 8 testes, 8 provações, 8 momentos em que tudo o que você pensa ser é arrancado
até que apenas a verdade permaneça. Estou disposto. Ótimo. Amanhã nós comece com a virtude mais difícil de todas, que é a retidão, do Bushido. A coragem de fazer o que é certo quando tudo dentro de você quer fazer o que é fácil. Enquanto Dai falava, ele percebeu que aquelas não eram mais suas palavras, nem de Kenshin, nem mesmo de seu pai. Eram o próprio Bushido, atemporal, falando através de qualquer um comprometido em incorporá-lo. Ao aluno sai. Torna um mestre. O código é transmitido. As virtudes nunca morrem. Elas simplesmente esperam pelo próximo guerreiro disposto a forrá-los em sua alma. Capítulo 10. O ensinamento final de Kenshin. Naquela noite, Kenshin encontrou Dai à beira do rio. Amanhã eu parto. Por quê? Porque meu juramento ao seu pai foi cumprido. Você se tornou o que ele esperava. Um guerreiro não de técnica, mas de caráter. Mas ainda há muito que eu não sei. Sempre haverá mais. Esse não é o ponto. Agora você carrega o Bushido como fundamento. Aconteça o que acontecer, você enfrentará com essas 8 virtudes, guiando você. O código não é complicado, mas é difícil porque exige que você se torne alguém que a maioria dos homens nunca tenta ser. A voz de Kenshin assumiu esse tom. Qualidade atemporal, que transcende o momento. Essas 8 virtudes, esse código, chamado Bushido, forjou guerreiros por séculos. Não apenas no Japão, mas em qualquer lugar, onde homens escolhem a honra, em vez da conveniência, com presença e propósito. Preservamos esse código não como artefato de museu, mas como prática viva. As mesmas virtudes que moldaram os samurais, podem moldar os homens modernos. Retidão, coragem, compaixão, respeito, honestidade, honra, lealdade, autocontrole. 8 virtudes simples, mas, quando incorporadas plenamente, criam alguém que o mundo não pode quebrar. Para aqueles que ouvem esse chamado, que sentem o chamado para algo mais difícil, mais verdadeiro, mais real do que o conforto moderno, trilhem esse caminho conosco, todas as semanas. O 6 código ancestral, não como história, mas como treinamento, porque o mundo precisa de guerreiros. E guerreiros precisam de Bushido. Inscreve-se. Junte-se a esta linhagem. Caminhe conosco. Bem-vindo ao caminho. Vamos treinar juntos. Taikavei-sai. Profundamente. Onde você encontrará o próximo que precisa de ensinamentos? O próximo guerreiro habilidoso com o espírito vazio, como você era há 1 ano? Kenshin sorriu. Seu pai estaria orgulhoso. Não porque você dominou a técnica, mas porque ele se dominou. Caminhou para a névoa e desapareceu. Dai estava sozinho, mas não verdadeiramente sozinho. Porque 8 virtudes viviam nele. Um código mais antigo que o aço, mais forte que a morte. Viúva do Bushido, o caminho que nunca termina. As 8 virtudes eternas. 10 anos depois, em 1618, Dai, agora com 29 anos, havia se tornado conhecido por todas as províncias. Não por vitórias em batalha, não por poder político, não por riqueza ou status, mas por ser inabalável. Quando confrontado com a corrupção, escolhia a retidão. Quando confrontado com o perigo, agia com coragem. Ao testemunhar o sofrimento, agia com compaixão. Ao encontrar alguém, demonstrava respeito. Quando questionado, falava com honestidade. Quando insultado, sua honra permanecia inabalável. Quando outros fugiam, sua lealdade jamais vacilava. Quando provocado, seu autocontrole era absoluto. Este era o Bushido, em sua essência. Jovens samurais vinham de províncias distantes para treinar com ele. Ele lhes ensinava não técnica, mas caráter. Não formas, mas virtudes. O seco é simples. Ele lhes contava 8 virtudes, 8 pilares, 8 fundamentos, que, uma vez forjadas em sua alma, não podem ser abaladas por nenhuma tempestade. Sua habilidade com a espada importa menos do que sua habilidade consigo mesmo. Domine essas 8 virtudes, e você dominará tudo o que realmente importa. Certa noite, sozinho em meditação, Dai refletiu sobre sua jornada. Com 17 vitórias sem fundamento ao homem completo,
cujas derrotas e vitórias foram vividas com integridade. A transformação não foi dramática, foi diária, em cada pequena escolha, em cada momento de escolher a virtude em vez da conveniência. As 8 virtudes do Bushido: de comer, retidão; fazer o que é certo; Yuyon, coragem; agir apesar do medo; Jinren, compaixão; a força protege; Ri, respeito; todos merecem; dignidade; Makoto, honestidade; falar somente a verdade; Mijoa Mingo Anra, Ungra, código interno inabalável; Shuji Jonji, lealdade firme até a morte; Yis, Zei, domine a si mesmo primeiro. Estas não são hábitos, estas não são regras, estas são identidades. Quando você as incorpora completamente, você se torna algo que o mundo não pode destruir, porque seu alicerce não é construído sobre circunstâncias. É construído sobre o caráter. E o caráter forjado no fogo das escolhas diárias, a única coisa que resta quando tudo o mais se consome. Dai se levantou. Encarou o pôr do sol. Desembainhou a espada de seu pai. Agora sua. Um único golpe perfeito. Não para atacar um inimigo, mas para honrar o código. O Bushido não vive na lâmina, mas na mão que a empunha. Não na vitória, mas no homem que escolhe a virtude independentemente do resultado. Este é o caminho. Este sempre foi o caminho. Este será para sempre o caminho. O sol se pôs, a escuridão chegou, mas as 8 virtudes permaneceram, brilhando como estrelas, guiando cada guerreiro que escolheu a honra em vez do conforto, a virtude em vez da conveniência, o caráter em vez do caos. Isto é Bushido. Este é o código. É isto que transforma homens em lendas. E lendas no